He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Obrigado, irmão Joseph. Podem sentar-se. Boa tarde, amigos. Estou muito feliz em estar aqui em Chicago esta tarde para falar a este admirável grupo de filhos de Deus. E parece tão bom estar detrás do púlpito de novo. Já fazia vários dias, estava há pouco sentado ali no escritório, esperando, e quando começaram a cantar Somente Crer, Billy olhou para mim. Rolou uma pequena lágrima dentro do meu coração. Não sei se entendem o que quero dizer por dentro, ao ouvir esse corinho de novo, Somente Crer. E pensei, vou à plataforma mais uma vez. Encostamos o carro esta manhã, chegamos há pouco e viemos aqui. E assim, meu motivo de estar aqui hoje, claro que um dos motivos é ver vocês, povo querido. Sempre gosto de vir a Chicago, sinto-me realmente em casa agora. Não tenho de dizer isso esta tarde, mas é verdade. E então, poder estar com meu irmão Bozé. E eu ouvi. Ele me ligou outro dia e disse, pode vir domingo? E eu disse, não posso, irmão Joseph. Disse, estou quase... Minha esposa está para ter o bebê a qualquer momento. Disse, não dá mesmo para eu ir. Ele disse, bem, estou de partida, vou para o exterior. E disse, eu disse, irei para dizer adeus ou até logo, como dizemos. A moda dos pregadores. Não dizemos adeus uns aos outros, pois viveremos juntos para sempre. Assim, nós só dizemos até logo, até ele ir, e lhe desejamos as bênçãos de Deus. Podemos dizer isso diante da igreja aqui. E então pensei, caso tivesse a oportunidade de dizer diante dele e da igreja, normalmente nestes cultos de cura que faço, não consigo expressar o que sinto às pessoas do jeito que quero. Gostaria de expressar a esta igreja, esta tarde, da melhor forma que sei, que é bem rudimentar, mas meus agradecimentos ao pastor de vocês, irmão Bozé. Eu expresso como expressei a minha esposa. Disse, tem um sueco que realmente amo.
Ele me chama de Bruder Branham e eu o chamo de Yosef. Assim, vocês sabem que tipo de amigos somos. E o que vamos ter é um garoto, o nome dele também será José. Isso mesmo. Então, nós realmente estimamos o irmão Joseph. Ele, não porque está sentado aqui, se estivesse ausente, teria falado melhor. Mas tenho muitos amigos admiráveis e leais que estimo muito. Chegando agora há pouco, vindo pela estrada South Shore, acho que a chamam assim lá, o que Billy e eu conversávamos, e ele disse, vai voltar esta noite, pai? Eu disse, estarei cansado demais, Billy. Eu disse, acho que vou pregar 2 vezes hoje, e disse, estarei cansado demais. Ele disse, sabe de uma coisa? Disse, acho que o irmão Bosey é um dos melhores homens que já conheci. Concordo plenamente com as palavras do meu filho. Isso mesmo. Aprendi a amar o irmão Joseph. Aqui estão muitas coisas que gosto nele. Primeiro, por ser um irmão cristão. Segundo, pode-se contar com o que ele diz. Gosto disso. Gosto do homem que, quando lhe diz algo, cumpre isso. Outra coisa é esta. Ele é meu amigo, quer eu esteja certo ou errado. Agora, qualquer um pode ser seu amigo enquanto você está certo. Mas, quando está errado, ser ainda seu amigo. Agora, nem sempre estou certo, sabiam? A maior parte do tempo talvez esteja errado, mas quer esteja errado ou certo, Joseph Bosey é meu amigo. Já ouvi em duras provas, já ouvi em ocasiões sobre que o público nada sabe quando nos defrontamos com tempos de prova. Ele sempre esteve ao meu lado como irmão e dou muito valor a isso. Certamente há pessoas que tentam me desanimar. Dizem, o irmão Joseph é do grupo dos santos dos últimos dias, ou últimos dias, como é? Chuva dos últimos dias? Eu disse, não me importa se ele é da primeira, da segunda, da última ou das outras. Ele é meu irmão. Nossa união, uma reunião foi cancelada em Chicago, Illinois, uma reunião de tenda, porque eles nunca o tinham visto na vida. Cancelei a reunião de tenda pelo fato de não apoiarem a reunião do irmão Joseph. Vocês não sabiam disso, mas é verdade. Tinha acabado de voltar de Estocolmo, Suécia, e o grupo que estava comigo eu disse, essa é a cooperação total de todas as igrejas? Sim. Eu disse, aquele homem que mencionaram lá, qual é a igreja sueca lá de que o irmão Petrus conhecia? Eu disse, ele está cooperando? Bem, o homem que falava comigo disse, não, veja, irmão Branham, isso prejudicaria suas reuniões. Disse, porque ele é da chuva dos últimos dias. Eu disse, se ele não pode estar lá, eu também não posso. Só isso. Eu disse, se somos interdenominação, isso significa todos. Não me importa quem seja. Se for metodista, batista, testemunha de Jeová, seja o que for, estarão lá do mesmo jeito. E não podemos tirar palitinhos e dizer que este sujeito não tem direito porque somos plenamente irmãos em união. E é como queremos permanecer. Assim, não importa que igreja frequentam, somos todos irmãos em Cristo. E é aí quando nascemos de novo do Espírito. E estimo o irmão Joseph de todo o coração. E então imagino, agora isso não me foi dito, e eu não tenho pensamento antecipado, mas imaginei, enquanto ele falava comigo lá, que antes de partir, sabendo que ele é pobre, vive como eu, dos donativos do povo, que antes de partir, provavelmente levantariam uma oferta de amor para ele antes de ir para lá. Queria poder fazê-lo. Eu lhe perguntei há pouco, disse, irmão Joseph, o irmão levantará uma oferta de amor para si? Ele disse, talvez sim, irmão Branham. Esta noite, eles provavelmente... Eu disse, queria poder levantá-la para o irmão, mas disse, o irmão iria à falência se eu o fizesse. Mas eu disse, eu gostaria... Você nunca me ouviu mencionar essas coisas da plataforma, porque nunca na vida levantei uma oferta. Mas, irmão, eu faria qualquer coisa que pudesse para ajudar esse homem, porque... Vou lhes dizer por quê. Quando estive em aperto, vocês não sabem disso. Vocês ajudaram. Estive aqui certa vez de partida para o exterior e fazendo os preparativos e pronto para ir, faltando $2.000 para ter o suficiente para pagar a passagem. Isso mesmo, o suficiente para pagar a passagem. Mas, pela fé, Deus me chamou e eu estava indo. E Joseph, por inspiração, eu não lhe disse nada, mas por inspiração, ele foi à frente e arrecadou com as pessoas, sem nenhuma pressão, só dizendo que estávamos indo para o exterior e precisávamos de dinheiro para irmos, ou algo assim, e levantou aquela oferta de Chicago.
Pela fé nós o fizemos. Comprei as passagens no dia seguinte e parti. Queria dizer que ele, indo lá, tudo o que está fazendo esta noite, que o bom Deus o abençoe muito e o envie. Agora, talvez ele nunca tenha estado naquela parte do país antes. Já esteve, irmão Joseph, para onde está indo? Ele também não tem noção do que vai enfrentar. Sei que é difícil quando você chega à África. Rogo que Deus esteja com meu irmão e o abençoe em tudo, e que ele ganhe almas para Cristo lá. E espero que o bom Senhor lhe possibilite ter o encontro mais bem-sucedido que já teve em toda a vida e volte para Chicago revigorado, e assim por diante, e pronto para lhes dar a notícia de um grande reavivamento. Isso o tornará um missionário quando ele for desta vez. Sei que isso parece um pouco estranho para vocês em outras igrejas. Escutem, vocês, missionário não é alguém que muda de nação para morar. Missionário é alguém que vai e volta. Paulo foi o maior missionário que o mundo já conheceu, está certo? Se você treina um homem e o envia para lá, e ele fixa residência lá e fica a vida toda, ele só mudou de nação. Isso não é ser missionário. Um missionário vai de um lugar a outro, e apenas... Paulo ia por toda parte, depois voltava e saía de novo. Por toda parte e voltava. Portanto, Paulo foi missionário. Irmão Joseph, então que Deus o traga de volta em segurança como missionário. Ele o trará de volta. O Senhor o abençoe. E para vocês, estimadas pessoas aqui de Chicago, eu ia perguntar, talvez, há algum enfermo entre nós hoje? Se houver, levante a mão. Alguém? Então, talvez tenhamos uma reunião de oração esta noite para orar pelos enfermos. Gostariam que orássemos pelos enfermos esta noite? Levantem a mão. Todos que gostariam de reunião, orar, bem, ótimo. Isso é bom. Então vamos orar pelos enfermos esta noite. Vou deixar alguns cartões aqui para que distribuam por volta das 6:30 ou algo assim, e vocês possam vir e pegar seu cartão de oração e vamos orar pelos 6? 6 horas? Sim, muito bem. Às 6 horas, então, esta noite, será ótimo. Muito bem. Agora, a primeira coisa, se Billy Paul estiver me ouvindo, procure no carro e veja se temos alguns cartões de oração. Não temos? Tem alguns? O irmão tem algo com que possa fazer alguns, se não tivermos? Muito bem. Certo, está ótimo. Muito bem. E hoje à noite vamos orar pelos enfermos. Agora, esta tarde, está ficando tarde e ainda nem começamos. Vocês sabem como somos. Meio lentos para começar e então lentos para parar. Mas eu gosto muito de subir aqui e pregar para vocês, estimadas pessoas. E vocês vão orar pela minha amada esposa? Vocês farão isso pelo bebê que vai chegar? Pobre mulher, está passando por um momento difícil. E estamos confiando naquele que é o invisível para a libertação. Agora, no livro de São João, gostaria de ler apenas algumas palavras e falar a vocês um pouco sim. Ora, obrigado, irmão. E agora tentaremos sair em uns 30 minutos, querendo o Senhor. Quero falar com vocês hoje. Vamos ler as Escrituras em São João, ou não São João, 1 João, capítulo 1. Agora, vejo que estão aqui meus amigos Leo e Jean, 2 rapazes da região de vocês aqui, fazem gravações. E, a propósito, esses rapazes vão a todas as reuniões e fazem gravações e as têm em fita. Encomendei uma fita de... Alguém havia pregado um sermão outro dia e encomendei uma fita. Que coisa! Achei que teria de comprar o país inteiro para conseguir a fita. Uns $9 por fita. Pensei, que coisa! Perguntei a esses moços, disse, e quanto a essa? Bem, que diferença havia no que eles têm? E eles têm cada mensagem e assim por diante. Elas são rústicas, robustas, mas lhes fariam bem. Irão ajudá-los muito. Isso me trouxe a salva até aqui. Estou pronto a receber. Tenho confiado nisso nas sombras da morte. Essa religião antiga me salvou. Pode não ser toda polida como deveria, mas quero as bênçãos de Deus comigo, independente de como seja polida. E agora, e que o Senhor abençoe esses 2 moços que dão a vida por esse propósito e o trabalho deles. Agora, vamos começar a ler no versículo 5, na sequência, incluindo o versículo 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é bonito? Agora, vamos inclinar a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, falando hoje a esta amável audiência de pessoas destinadas à eternidade, talvez a maioria já esteja lavada no sangue do Cordeiro, branqueou suas vestes, limpa, perdoada de todos os pecados e ofensas e esperando por sua convocação para o alto. E viemos falar e ter este pequeno companheirismo com nosso irmão antes que ele parta para o exterior para cumprir a grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Abençoa nosso querido e amado irmão, Senhor, em sua missão. Abençoa a pequena igreja que espera agora pelo seu retorno, esperando em oração pelo seu amado pastor. Abençoa seu assistente, que assumirá o lugar, todos os anciãos e o povo. Abençoa a leitura da Escritura e agora dá-nos companheirismo contigo neste momento, junto à palavra, pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, falando sobre a palavra e a palavra companheirismo, chegando nisso, que poderia ser um momento maravilhoso para falar só sobre companheirismo um pouquinho. Essa é uma das coisas mais importantes. Todos desejam companheirismo. As pessoas hoje dizem, quer ir para casa comigo um pouco, vamos ter um pouco de companheirismo. Então, muitas vezes, os homens de negócios dizem, quer almoçar comigo hoje, ou jantar, ou sair e fazer um lanche juntos, comer um pedaço de torta, ou algo assim, ter companheirismo comendo. Comer combina com companheirismo. E enquanto conversamos esta tarde, que o Espírito Santo de Deus tome a palavra de Deus e alimente cada alma faminta aqui. Comer combina com companheirismo, e nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo, então, gosta de comer e ter companheirismo com o crente. Que ocasião! Estamos todos reunidos em torno de uma grande mesa agora, onde as boas coisas de Deus estão empilhadas alto. Deus tem, em suas abundantes bênçãos, tudo de que precisamos. Todas as vitaminas, tudo de que precisamos para nos tornar cristãos completos, fortes e saudáveis, cheios do seu Espírito, lavados em seu sangue. E que momento, quando podemos ter companheirismo. Já pensaram no antigo provérbio que uma vez se disse, minha mãe costumava citá-lo muito, aves da mesma plumagem voam juntas. Isso mesmo. Observem-nos. Vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não podem ter a mesma dieta. Um carniceiro, um urubu, pode comer qualquer coisa. Um corvo pode pousar por aí em uma carcaça morta e comer. A pomba não poderia. Se comesse, a mataria. Simplesmente não pode. Ela vai a um campo de trigo e começa a comer trigo. Ela anda com sua própria espécie. Mas essa é a parte surpreendente. Sabiam que o corvo pode comer carcaça morta e também comer trigo? Ele pode comer ambos, mas... Estão vendo? Vejam, tem de ficar de olho nesses indivíduos, esse tipo que pode se sentar na reunião e fingir gostar da reunião e sair e participar das coisas do mundo. É assim que os crentes sociais são hoje. Mas gostamos de nos congregar com os que se separaram das coisas do mundo, foram chamados a sair e feitos novas criaturas em Cristo Jesus e estão tendo companheirismo em torno das bênçãos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa!
Agora, o homem nasceu para ter companheirismo. O homem, no princípio, lá no jardim do Éden, tinha companheirismo maravilhoso. Deus descia e tinha companheirismo com sua companhia de homens e mulheres toda a noite. No frescor da noite, Deus descia sobre as grandes palmeiras, talvez sua luz sagrada, por assim dizer, resplandecendo sobre Adão e Eva naquela grande catedral a céu aberto. Companheirismo com Deus. Não tinham com que se preocupar, contanto que estivessem tendo companheirismo. Gosto muito do companheirismo com as pessoas. Gosto de sair e conversar com pessoas que amam o Senhor e ter companheirismo com elas porque vemos a mesma coisa. Nossos motivos são os mesmos. Nossos ideais são os mesmos. Gosto de conversar com as pessoas sobre tenho um amigo sentado aqui que gosta de caçar e pescar. Com frequência, temos muito companheirismo. Apenas ficando sentados, conversando sobre essas coisas, porque gostamos dessas coisas. Agora, mas o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus. Quando Deus se manifestava abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura. O Criador e sua criatura. Agora, quando Deus estava tendo companheirismo com Adão no jardim do Éden, Adão não tinha com que se preocupar. Tudo estava tranquilo e correndo bem. Ele não precisava se preocupar com roupa, não precisava se preocupar com o que comer, não precisava se preocupar com doença, não precisava se preocupar com morte, tristeza. Ele não conhecia nada disso, só a liberdade como criança. Ele tinha um Pai Celestial que velava por ele e tinha companheirismo com ele diariamente. Não seria maravilhoso se pudéssemos voltar a isso assim? E sabiam que toda alma redimida hoje está vivendo sob seu privilégio desse tipo de companheirismo com Deus? Acreditam nisso? Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos nesta jornada. E no fim, ao término deste velho tabernáculo mortal, Deus prometeu nos dar outro. Amém! Vocês sabem que tenho uma ideia um pouco esquisita sobre quando morremos. Melhor expressá-la. Estou em casa. O irmão Joseph, certa vez, disse, eu ia responder a pergunta de uma mulher que poderia ser um pouco contrária. Ele disse, irmão Branham, eu disse, agora, irmão Joseph, isso é o que quero dizer e... Ele disse, olhe, não diga isso. Disse, quando escrevemos as nossas regras e em que cremos nesta igreja, nós terminamos com uma vírgula, não com um ponto final. Cremos nisso, mas tanto quanto pudermos ouvir. Assim, isso é muito bom. Gosto disso. Agora, quando João 14, quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, falando aos seus discípulos antes de partir, não consigo imaginar que fossem de pedras, tijolos e argamassa. Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que vivia. Estão vendo? Na casa de meu pai há muitos tabernáculos, ou moradas. Derribai este tabernáculo e o levantarei em 3 dias. E de novo, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um preparado e esperando. Estão vendo? Então, creio que quando estive há alguns dias no Monte Wilson, Palomar, melhor dizendo, lá na Califórnia, aquele grande observatório onde se vê 120 milhões de anos de espaço-luz, e estavam medindo o tempo. E como a ciência fica desorientada em sua teologia, eu lhes digo, quando eu estudava e escutava aquela ciência, eu lhes digo, nada se comparava ao que eu aprendia na escola. Você sabe, meu pai costumava se sentar e ele disse, quanto à Bíblia, disse, Billy, como é possível? Eu disse, pai, o Sol está perfeitamente parado, conforme prova científica, e o mundo gira em torno dele. Ele disse, Josué disse que parou o Sol. Eu disse, como você vai fazer isso? Eu disse, pai, aprendemos na escola. E eu disse, provaram cientificamente. Ele disse, bem, talvez tenham, mas esse não é o meu tipo de ciência. Ele disse, ele acreditava, disse, Josué. E perguntei ao professor de Bíblia na escola. Ele disse, bem, claro, você sabe, Josué, as pessoas naqueles dias eram ignorantes e Deus só olhou para a ignorância dele e, em vez disso, parou o mundo. Mas agora ele tem de se retratar. O Sol faz o percurso, o Sol também gira. Provaram isso cientificamente. O Sol gira.
Quando eu estudava, quando menino, diziam que quando o sol se põe, ele projeta uma luz sobre as estrelas e então as estrelas refletem a luz do sol. Agora provam cientificamente que não pode ser assim. Levaria bilhões e bilhões de anos para a luz do sol, viajando a tantos milhões de milhas por hora, seja lá o que for, viajando a partir do sol para chegar a uma das estrelas. Então, não é isso. Uma estrela produz sua própria luz, então. O filho do irmão Moore se formou e um dos grandes da ciência veio aqui faz algumas semanas e abraçou-o. Ele mostrou sua erudição. Disse que em Washington, D.C., tem os 124 livros científicos mais recentes sobre toda a ciência moderna provada cientificamente. Disse, rapaz, levaria 2 anos para ler aquele livro. E depois de lê-los, você teria de descartar tudo o que aprendeu porque já haveria algo diferente. E quando ele disse isso, deixei escapar um pequeno amém lá atrás, mas pensei, eu poderia ter me levantado e dito isto, mas tem um livro aqui, que as eras darão voltas e mais voltas e você nunca terá de ceder em nada. Sempre será o mesmo porque é inspirado. Todas as vezes terão que admiti-lo. Oh, não tente aprender, ficar de cabelo grisalho tentando estudar ciência. Estude a Bíblia de Deus, porque é o livro mais puro de todos. Então, acho que quando essa alma deixa o corpo, entramos em outra casa, não feita por mãos. Vamos à presença de Deus e lá habitamos num tabernáculo com Ele, na presença do Senhor Jesus. E isso é onipotente, quero dizer, onisciente, onipresente. E então, se Ele é, nós somos. Quando entramos em nosso novo tabernáculo lá. E então, se Ele disse, onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, Ele há de estar aqui esta tarde. Tão certo quanto há um céu e uma terra, Jesus Cristo está presente agora. Mas é que Ele está em uma condição invisível, não podemos vê-lo. Mas há algo na alma cristã que quando o homem percebe que sua presença está ali, ele se encontra na presença de algo que não pode ver. Sabemos que há rádio passando por aqui agora, há televisão passando por aqui agora. Nossos olhos não podem captar, mas está em outro mundo. E assim estão os anjos de Deus por aqui, neste recinto, vigiando esta tarde. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Jesus está em todo o presente, o tempo todo, velando por nós. E sabemos que isso é verdade. Penso em Elias, quando lá em Dotã, quando Geazi saiu, olhou e disse, o exército sírio inteiro, olhe para eles. Já cercaram toda a cidade e estamos cercados. Elias disse, há mais conosco do que com eles. Ele disse, bem, não consegui ver ninguém. Disse, Deus abre os olhos deste moço. E quando seus olhos se abriram, as montanhas estavam em chamas, e anjos de fogo, carros de fogo. Sem dúvida, Ele está aqui. E quando crentes cristãos podem crer que estão presentes agora mesmo assentados, sentados aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo companheirismo. Amém! Junto à palavra de Deus, o Espírito Santo aqui tomando a palavra de Deus por visão, movendo-a para dentro de cada coração assim, à medida que a palavra está saindo e cada crente recebendo-a. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning?
Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah! It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful?